Pô, Eu gosto. primeiramente, Renato, obrigado por ter topado aí. Como eu te disse, né, eu conheço você acho que já faz uns 10 anos, da Sexta Filosofal, por sinal, dos Maravilha, podcasts irmão. que você fazia, toda a sua jornada de transformação. E, pô, poder agora estar com o meu podcast e te trazendo aí pô, sou muito grato aí por você ter topado, viu? Imagina, o prazer é todo meu. Tô super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Tô animado, eu cheguei aqui animado, assim, tipo, você sabe quando você tá assim, o que que eu vou fazer agora? Tem a entrevista do podcast, que legal, que delícia, não é tipo aquela coisa, ai meu Deus, não. Isso é Vamos, muito bom, né, quando a gente faz as coisas com prazer. exato, exato. E justamente quando a gente está disposto a falar de assuntos que inspiram, né? No caso aqui vai ser sua jornada, trazer um pouco de inspiração para as pessoas, que eu sinto que isso está se perdendo, né? Trazer um pouco essa conexão que as pessoas têm com elas mesmas, e justamente é o objetivo desse podcast aqui, né? Trazer um pouquinho de inspiração, um pouco de questionamento, que questionamento nunca é demais, né? Amém, E, vambora. E já entrando aí, Renato, queria pô, que você se apresentasse aí um pouco. Pô, quem é o Renato na fila do pão? Quem é esse ser aí que está buscando aí se conhecer dia após dia? Que agora, por sinal, parabéns, viu? Um filho ou filha? Uma filhota, 6 semanas. Uma filha, vai ter uma nova jornada aí, uns novos desafios. Tamo junto, irmão. Vamos nessa. Obrigado pelo espaço, Matheus. É um prazer estar aqui com você. Quem que é o Renato na fila do pão? É uma resposta que muda a cada dia, né? E é engraçado que se você pegar a soma de todas as histórias, acho que nem essa soma dá quem eu sou de verdade. Mas vamos lá, o que eu tô inspirado para falar hoje? O Renato é pai, né, há 6 semanas, o Renato é marido, o Renato é praticante de yoga, o Renato é um cara que está o tempo todo fazendo o possível para remover a distração, para poder ouvir melhor a intuição e poder ter decisões mais assertivas na vida. Decisões essas que estão de acordo com a minha missão na Terra. Eu acordei há alguns anos aí para esse clique de que, cara, a gente não está aqui à toa. Isso aqui é um grande videogame e eu tô a bordo, a minha consciência está a bordo disso que eu chamo Renato, dessa espaçonave biológica desse corpo, por um motivo, né? E qual que é esse motivo? É algo que eu tento buscar todos os dias, que é evoluir no amor, ponto. Mateus, Renato, a sogra, o sogro, o pai, mãe, os seres humanos estão aqui para evoluir no amor. E o que é evoluir no amor? É faturar milhões? É plantar árvore? É escrever um livro? Cada ação que você faz contribui para que você evolua a sua consciência de certa forma, né? Então todo dia eu estou me perguntando como eu posso estar mais perto dessa minha missão na Terra. Acho que é assim que eu me apresento, uma pessoa que está o tempo todo tentando entender como se conectar melhor com a sua intuição para tomar melhores decisões e evoluir no amor. Legal. Você trouxe aí duas questões bem interessantes aí que já dá pra gente começar então explorando. A intuição, né? Muitas vezes a gente, sei lá, vê a intuição como algo, vamos dizer, místico, né? Tipo, alguma palavra, uma voz que venha, né? Verdade, E, verdade. e muitas vezes ela é mais, podemos dizer, não sei, que ela é muito prática e muito comum, rotineira, se estamos botando consciência. É dessa maneira que você traz, assim, ouvir essa voz para tomar melhores decisões, é por aí? Perfeito, irmão, é isso aí. Eu considero a intuição como aquele sentir que reside além do sentir, sabe? Porque Total. se a gente pode falar, se a gente fala sentir só, a gente pode confundir com emoções, com sentimentos, com coisas que às vezes não estão servindo ao nosso melhor, né? Então, por exemplo, estão construindo um prédio muro a muro aqui em casa. Então, desde ontem os pedreiros estão aqui no meu quintal, sujando tudo, minhas plantinhas de concreto para poder, né, rebocar a parede que está aqui do lado. E vários momentos sobe o sangue, quero mandar tomar no cu, né? Vem barulho, não sei o que lá. Mas eu entendo isso como algo que a minha consciência está traindo para eu poder evoluir melhor em amor. Então eu fico. Quando sobe o sangue, vem aquela emoção, aquela raiva. Então não é. Quando eu falo da intuição, não é sobre esse sentir, né? Às vezes as pessoas confundem a paixão, isso, aquilo, como esse sentir. E não, né? Eu sinto que a intuição é o sentir que reside além do sentir. É quando você consegue sair do processamento natural dos pensamentos, sentimentos e emoções e você ouve aquilo que é além do sentir. E eu percebo, né, que
tem muito a ver com o coração, Matheus. Mas o coração de uma maneira simbólica, sabe? Vem Claro. aqui, né? Vem aqui no centro do peito, vem lá dentro mesmo. Mas é um sopro, né? É um suspiro, é um quentinho. Cada hora ela vem de um jeito. Eu sinto que a minha missão de verdade é poder ouvir isso cada vez melhor. Inclusive, hoje eu vi isso em relatos assim, de numerologia, de várias coisas que às vezes você se depara. Não que eu sou crente fiel em numerologia, astrologia, não isso, mas tem algumas informações que às vezes vêm para você que tocam você, né? E dessas informações que vieram para mim, grande parte delas me mostraram que a minha missão é realmente sentir isso, é diferenciar a minha voz do meu ego da voz da intuição. Interessante você falar esse simbolismo que eu sinto, pelo menos no coração, que é um pouco dos dois. Né? Tanto o simbolismo desse sentir, que muitas vezes vem com algum pensamento, ou vem com o próprio coração ali batendo, né? Como você vê isso de um símbolo, né? O coração é o que mantém a gente vivo, né? Então, se ele é o que Perfeito. mantém a gente vivo, de alguma forma, esse coração, ele reflete muita coisa na nossa vida, né? Total, cara. Eu e minha esposa, a gente tinha um sonho, que era conhecer o Egito. E quando a gente casou, foi de lua de mel, a gente conseguiu, né? Eu consegui manifestar materialmente o dinheiro pra gente poder ir pro Egito. Então a gente passou 20 dias no Egito na nossa lua de mel em 2019. Por que eu tô falando do Egito? Né? Você vai entender. É que quando você chega lá, você vê aqueles templos a céu aberto onde eles dedicam, né, a construção humana, a arte, a arquitetura para as histórias da divindade. Você vê que é uma civilização que gosta de deixar as coisas a céu aberto, o conhecimento a céu aberto. E, cara, é muito bonito você se colocar lá e falar, cara, é uma civilização que atingiu, assim, um nível, assim, de espiritualidade que comungava com a arte, que comungava com a arquitetura, que comungava com tudo. E no Egito Antigo tem essa questão do simbolismo do coração. Para quem, não sei, né? Eu sou um profundo estudante de yoga, pratico yoga há muito tempo e estudo muito essa questão do centro de energia, dos chakras, né? E o nosso quarto chakra é o coração. A gente tem 7 chakras, um na coronária, um aqui no terceiro olho, um na garganta, um no coração, um no plexo solar, um no sexo e um entre o ânus e o órgão sexual, né? Que é o chakra base. Então são 7 chakras. Olha que bonito, Matheus. O quarto chakra é o coração. Tem 3, tem o coração e tem mais 3. Ele tá na metade, é o centro. Então, olha, por que eu falei do Egito Antigo, né? Que eles consideravam o coração como esse centro. A simbologia, tem uma palestra, inclusive, da Lucilena Galvão, que é maravilhosa no YouTube, vocês podem procurar depois, que é a simbologia do Antigo Egito do coração. Procurem, ela fala sobre isso também. Mas a minha própria experiência eu senti isso, que o coração é o nosso centro. Quando a gente fala, você tá centrado, você é uma pessoa centrada, você é uma pessoa que tá lá ancorada na sua essência, você tá centrado, você tá no coração. Né? Olha que bonito isso, né? Então, eu tô sempre em contato com esse coração, porque eu percebo também que o coração é o órgão que pulsa e regenera. E quando eu ouço esse coração, eu aquieto, eu permito que ele pulse, né? Que às vezes a gente fica tão preso aqui na mente, no peso, nas coisas que nos definham, que nos encolhem, que a gente deixa de pulsar, de ser, né? De ir de dentro para fora, não de fora para dentro. Então eu reconheço hoje esse simbolismo do coração não só como um simbolismo, mas como algo real, que existe, né? Que pulsa, que regenera. E o Renato, quando você fala aí do coração, como você hoje, comparando também você há tempos atrás, quando eu imagino que estava numa busca de entender melhor o coração e entender que essa voz da verdade, como você fez e faz para diferenciar essa voz que é do ego, né, que está falando um monte de coisa que muitas vezes parecem ser uma realidade ali, né, dessa voz que é imutável, podemos dizer assim, né? Não imutável no sentido de que não muda, mas no sentido de que tá de dentro. É uma história um pouco longa, vamos aprofundar nela? Por favor. Vamos lá, Por aproveitar que a gente tá favor. no podcast, né? É pra isso, né? Vamos lá, Matheus, é o seguinte, irmão. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a conquista, para fazer acontecer, né? Eu digo que é o ímpeto de empreendedor, né? O sangue de fazer acontecer. E lá em 2014, quando eu tinha 24 anos, eu tinha muito esse negócio de desenhar metas, projeções. Tem um vídeo muito legal no YouTube de uma palestra do TED que fala assim, desenhe seu futuro. Então todo ano eu ia lá, desenhava meu futuro, imaginava como eu queria ser, né? Então você desenha
parte A, como você tá hoje, a parte B, e você traça a ponte, né? Você fala, tá, de eu ir pro A pro B, o que eu preciso fazer? Preciso disso, disso, disso. E um desses desenhos, cara, que eu desenhei na lousa do meu quarto, eu lembro até hoje, um quadro branco, eu desenhei que o Renato do ponto A, eu desenhei aqui no centro do meu peito como se tivesse um buraco negro. Uma massa escura, que era um aperto no peito que eu tinha mesmo, né? E a vida foi fluindo. Vida foi fluindo. Poucos meses depois que eu desenhei isso, eu ouvi uma pessoa falando que teve uma experiência com ayahuasca, né? E que o xamã, quando viu essa pessoa, falou que ele tinha desconectado do coração dele. Ele tinha muito problema aqui na garganta porque ele tinha disruptado a conexão com o coração. Ele era só cabeça. E o xamã que reparou isso? O xamã que falou isso pro cara. Legal. O xamã que falou isso pro cara. E as peças foram se conectando, sabe? Quando você vai vivendo, você vai tirando essas fotos da sua memória e você vai conectando os pontos. Logo em seguida, eu passei por uma experiência psicodélica no Burning Man. Sabe o Burning Man, o festival lá no Vale do Silício? Foi a primeira vez e última que eu tomei LSD. Quando eu tomei esse LSD, eu entrei numa bad trip, irmão, que me levou assim para um espaço de sombra muito profundo em mim que eu não conseguia processar. Na época eu era quase ateu, eu era só racional, grana, fazer, acontecer, conquistar, né? E eu não tinha mais essa conexão espiritual. E aí, quando eu tomei esse LSD, eu passei por algumas experiências lá no Burning Man que fizeram a minha mente ir para um lugar muito sombrio. Que qualquer experiência psicodélica, né, para quem já teve, sabe que quando você toma um psicodélico é um foguete, né? Você vai ou pro céu ou pro inferno. E assim, ó, pá! Então eu fui pro inferno. Eu descobri o que era o inferno dentro de mim. E o Burning Man, apesar de ter muita droga, muita festa, muita porcaria, ele é como o mundo é. Ele é o espelho do mundo. Ele tem o céu também, né? Então tem muita coisa, assim, de espiritualidade, de conexão com o divino. E nessa época, eu tinha, então, né, meus 24 anos, tinha acabado de sair do mundo corporativo. Durei 8 meses no emprego, ganhava uma nota nesses meus 24 anos, mas era uma pessoa muito ego, muito eu. E tava lá no Burning Man, nesse meu inferno, voltei pra minha barraquinha. E eu, assim, aquele inferno, cara, eu não conseguia sair da minha mente, não conseguia sair dos meus pensamentos. Eu tinha uma foto, 3x4 na minha carteira da minha namorada na época, né? Hoje é minha esposa. Tinha uma foto dela. E veio um ímpeto, assim, veio um ímpeto do coração mesmo. Eu não sei dizer, veio de dentro, assim, de tipo, eu preciso rezar. E eu comecei a rezar. Imagina, anos sem rezar, anos sem praticar minha espiritualidade. Eu olhei para aquela fotinha e eu comecei a rezar. E o efeito do LSD começou a passar. Quando eu comecei a rezar. Aí eu voltei dessa experiência profundamente transformado. Só uma pergunta, me desculpa. Passar o efeito ou passar a bad trip? Passou o efeito, cara. O efeito. Interessante. Passou o efeito. Claro, primeiro passou a bad trip e depois o efeito. Mas, assim, cara, eu não sei se ninguém... Eu não sei nem se posso falar disso, né? Mas era LSD em gota, cara. Eu nunca tinha visto isso. E passou, né? Tipo, foram 2 horas daquele ápice e 2 horas passou. A bad trip e depois o efeito. E claro, né, você volta de uma experiência psicodélica, você volta como... Tem um amigo meu que falava que é tipo o Peter Parker quando foi picado pela aranha, né? Você vê tudo diferente, você fala, nossa, olha essa parede, olha isso, né? Tipo, tudo pulsa, tudo ganha vida. Você entra em contato com o uno da consciência, porque o seu ego se desmantela. Então eu saí dessa experiência profundamente tocado e conectado, né? E eu lembro até hoje, logo depois que passou o LSD, tem um templo no Burning Man que eu fui lá, tinha um coração no centro do templo, eu rezava pra esse coração, eu senti meu coração de volta. E eu conectei com a fotinho que eu tirei, né, da minha memória, daquele cara que tinha falado que tinha visto o xamã, e ele falou que tava desconectado do coração dele, tava só o pescoço. Aí eu voltei, assim, pedindo pro universo. Falei, universo, eu quero entender como chegar nesse inferno de novo. Mas eu quero que alguém me guie, eu não quero mais usar substância pra chegar lá. Foi a primeira vez e única que eu experimentei LSD, né? A Monja Coen também, ela fala da experiência dela com LSD, é bem legal. E nos livros dela e nas palestras. Procurem depois quem quiser saber mais. Mas eu voltei não querendo mais usar a substância, querendo voltar para aquele inferno, mas com alguém que me desse a mão para eu poder acessar aquilo e entender o que eu acessei. O que era aquela parte dentro de mim que eu não entendia? O que era aquela parte do universo que era tão sombria? Que você pudesse entrar ali, só que com uma certa, entre muitas aspas, segurança, né? Saber que tinha alguém te guiando ali, né? Adorei, é isso aí, entre muitas aspas, é isso aí. Um mestre, né? Quem que é o mestre? É o cara que já foi, já pisou lá e vai te levar. É o mestre. Total.
E a vida me trouxe meu mestre, cara, o Roberto, né? Ele tava. Olha que interessante, né? Nesse dia da bad trip do LSD, tinha um amigo meu que cuidou de mim. E num jantar na Ilha Bela, na casa desse meu amigo, eu conversei com outra pessoa, contei dessa minha experiência e ele me apresentou o Roberto. Na época era SMS, cara, ele não tinha nem WhatsApp. Já tinha WhatsApp, né? Mas o Roberto, esse meu Claro. mestre, era mais velho, não tinha nem WhatsApp, foi SMS. E aquela coisa de você escrever assim, o cara que me passou também era meio natural, não tinha celular, eu escrevi no papel, assim, o telefone do Roberto, esse meu mestre. Então, quanta chance, né, de dar merda se você escrever o número errado, Claro. enfim. Então, eu conheci o Roberto. E o Roberto foi o cara que me apresentou como eu podia conversar com esse universo dentro de mim. E a primeira experiência que ele me trouxe foi um negócio chamado respiração holotrópica. Já ouviu falar? Eu já ouvi, assim, eu conheço muito pouco, assim, mas já bem A ao passando. respiração, a respiração holotrópica, para te dar um contexto, o Stanislav Grof foi o pai da psicologia transpessoal. Ele é um ucraniano que trabalha nos Estados Unidos, que ele, na época em que foi descoberto o LSD, lá na década de 70, 80, ele estava fazendo, assim, descobertas fantásticas na clínica dele como psicólogo, tratando as pessoas utilizando o LSD. Ele falou, assim, nas palavras dele, que o LSD é para psicologia, assim como o telescópio é para astronomia. Então, é uma ferramenta poderosíssima que, se bem aplicada, pode trazer efeitos fantásticos. Né? Olha essa analogia aqui, né? Que profunda e poderosa. Total. E aí o que aconteceu? O LSD, de repente, foi banido pelos Estados Unidos, considerado como uma substância classe C, né? Super perigosa, e ele não pôde mais usar o LSD nos tratamentos dele. O que ele fez? Ele começou a tentar buscar formas de repetir o estado psicodélico, o estado que ele chama de holotrópico, né, onde você se encontra inteiro, sem usar a substância. Ele desenvolveu uma respiração, né, que através da respiração forte, com música evocativa, e ele descobriu que as civilizações já fazem isso há muito tempo. As tribos, através da música, através do canto, através da respiração, de formas evocativas. Né? Você cria um ritual. O que é um ritual? Quando você altera o seu estado da consciência pela música, pelo canto, pela respiração, né? Pelo fogo, por todo um ambiente que se forma. E ele começou a criar, ele Outra, ou desenvolveu. até, me desculpa te Pode, intrometer, fala, ótimo. mas até tipo, o ritual, né, é até aquela forma de você trazer consciência para aquele momento, né? Porque a gente num mundo de Perfeito, hábitos, irmão. escovar os dentes, de passar, o ritual, e às vezes é um ritual pode ser até mais simples, né? Antes de dormir, você fazer o seu canto, fazer sua oração, Sim, né? sim, sim. Esses são os rituais diários, né? O ritual de transformação de É consciência. claro. O ritualzaço, né? Mas eu concordo plenamente, você assina embaixo, eu sou o cara dos rituais, eu ritualizo tudo no meu dia. Mas vamos fechar parênteses e depois a gente volta para Claro. esse. Aí, ele desenvolveu a respiração holotrópica. E aí foi o Roberto, esse meu mestre, ele fez uma respiração holotrópica comigo. E adivinha o que eu acessei, Matheus? Fui direto pro buraco negro no centro do meu peito. Eu era uma pessoa que não queria ter filho, não pegava nenhum bebê no colo. E depois desse ritual, dessa respiração holotrópica, eu consegui mergulhar para dentro desse buraco negro que existia dentro de mim e vi lá o trauma que tinha. Que era quando eu tinha 4 anos, que meu irmão tinha acabado de nascer. Eu fui estender a mão para fazer um carinho no meu irmão e alguma pessoa, eu tenho a sensação dentro de mim que foi meu pai, me bloqueou a minha mãozinha não podendo dar o carinho no meu irmão. E essa experiência traçou meu destino de não querer ter filhos, de não pegar a criança no colo e diversas outras coisas que ficaram contidas nesse meu coração, que era representado por esse buraco negro que eu já tinha desenhado na minha lousa. Lembra? E você viu isso claramente como uma imagem? Foi tipo isso? Quando você fez essa respiração, você acessou assim, essa imagem ou foi uma coisa mais sentimental que se dissolveu assim? Os dois, irmão. Eu já fiz várias sessões de respiração holotrópica. Essa foi a mais psicodélica, mais imagem, mas a imagem vinha com a sensação junta. Era como se eu fosse um astronauta que estava mergulhando para dentro do universo que existia dentro de mim. Né? Que esse astronauta que mergulha no universo faz parte de quem eu sou hoje. Todos os meus trabalhos, treinamentos, o livro que eu estou escrevendo, tudo diz respeito a essa experimentação do universo interior. Tem até um astronauta tatuado aqui, ele é em aquarela e ele está se dissolvendo no universo, né? Essa é a minha mensagem. Eu sinto que essa é a minha missão, né? De transformar do medo para o amor através desse mergulho do universo interior. Então, olha que riqueza, né? Essa foi a primeira experiência que eu consegui de realmente mergulhar para dentro de mim, entender o que eram esses meus buracos negros emocionais e trazer luz para eles. E aí foi a coisa mais linda, né? Porque depois disso, cara, minha vida se abriu de um jeito absurdo, assim, muitos insights vieram, muita cura veio, né?
enfim, né? Foram 10 anos atrás, e olha que emblemático, né? 6 semanas atrás, minha filha nasceu. Se não fosse essa experiência, talvez eu nunca tivesse essa vontade de ser pai, porque estaria reprimido lá dentro de mim. Claro. E o E Renato, perdão, pode falar. pode falar, pode falar. E isso se relaciona a você abrir essa porta para a intuição? Podemos dizer que antes esse buraco Isso. negro dentro de você ele estava, vamos dizer, de alguma forma travado assim para receber essa informação de todo o universo e de alguma forma você fez essa aquarela se juntar com o seu ser, assim? Irmão, assim, é isso aí. Porque depois dessa experiência, eu passei por algumas outras experiências espirituais bem marcantes, né? O Vipassana, o retiro de meditação de 10 dias, um ritual de ayahuasca que foi profundo. Eu fiz 2 rituais de ayahuasca na minha vida, né? Esse primeiro foi muito profundo, foi muito transformador, porque foi lá que eu recebi essa informação de eu poder meditar e sair da minha cabeça, do meu intelecto e voltar para o meu coração. Que é uma meditação que eu ensino até hoje nos meus treinamentos, tem no meu site de graça para quem quiser fazer. Mas é uma meditação que ensina você a sair desse hemisfério do intelecto para o coração. Por quê? Olha o que você está falando, né? Muito interessante. Por esse buraco negro existir aqui dentro do meu peito, eu não conseguia ancorar minha consciência no coração. Então, qual que é o refúgio para quem não consegue ancorar a consciência no coração? Fica no intelecto. Fica no racional, vira uma pessoa fria, né? Dura, analítica, que não tem emoção, que não tem. Uma pessoa que não tem coração. Olha só, a gente fala isso na nossa linguagem, né? Na nossa figura de linguagem. Uma pessoa que não tem coração, uma pessoa fria. Por quê? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de ser um ser humano e não sentir. A gente vive na tela. Total. A gente vive no mundo virtual, do pescoço para cima. Mas o que é isso? Nada mais é do que uma fuga para o estado consciencial da experiência real do amor, que é viver ancorado no seu corpo, ancorado no seu coração, no seu centro. É interessante você me falar isso, Renato, que eu fiquei refletindo aqui sobre. Você teve vamos dizer, algo que aconteceu na sua vida que travou, vamos dizer, toda essa sua conexão, né? E quantos desafios ou situações que nós tivemos, eu digo o ser humano como um todo, até falando de mim, temos na nossa vida que se a gente não abre a porta para poder aprender com aquela situação, você deixa seu coração de lado, né? Porque Poxa. são a partir das experiências que você teve e tipo assim, do aprendizado, né? Não só as experiências, mas o aprendizado. E mesmo aqui você trazendo uma situação que foi com 4 anos de idade, aquela foi uma situação que estava permeando o Renato até 10 anos atrás, né? São as situações que trancam a nossa criança num portão. O que é a nossa criança? Né? A criança é a representação do subconsciente da nossa pureza, da nossa essência. É aquela livre expressão de quem nós somos sem as amarras da programação do mundo. A espontaneidade de rir, de se divertir, de viver o presente, né? De entender a vida como uma brincadeira, com leveza, com amor, com diversão. Mas a partir do momento em que a gente tranca essas partezinhas nossas no porão da alma, né? A gente deixa de ser quem a gente é. A gente vira um robô. E é isso aí. E tá disposto, a usar técnicas, vamos dizer, ancestrais para chegar nisso é muito interessante, né? Porque a gente está falando, você trouxe aqui a ideia da ayahuasca, do LSD, que, claro, eu não vou entrar aqui nem no papel do errado, no certo, mas te taca numa sombra, num buraco, que pode ser muito importante e me parece que foi super importante para sua caminhada, não entrando em juízo de valores para indicar algo, mas assim, te levou numa sombra, né? Perfeito. E tanto é que você mesmo disse que assim, meio que separou o LSD, porque assim, de alguma forma ele entrava num contato com a própria natureza do ser humano, de luz e sombra, né? E aí você me traz uma ideia de que assim, cara, você conseguiu chegar a isso com basicamente respiração, e não só chegou nisso, como você conseguiu quebrar uma barreira de algo que te estagnou, vamos dizer assim, né? Estagnar acho que é uma palavra muito forte, mas que não, te mas é tirou forte e é essa real, conexão. porque estagna. Porque a energia fica parada, fica estagnada mesmo. Essa é a palavra. Não tem outra palavra, fica estagnado. A energia não circula. E o Renato, só para entrar em. Eu adoro essas analogias, né? Por que eu falei um buraco negro emocional? O que é um buraco negro, Matheus? É algo tão denso, tão assim, denso que nem a luz escapa, né? Ou seja, a energia fica presa naquela singularidade, naquele buraco negro. Ela não circula.
Interessante se trazer isso. Eu até anotei aqui, né? Vou anotando algumas coisas. Nem luz Claro. escapa de um buraco negro, né? Se você não Uhum. estiver disposto a receber essa luz e ressignificar ela, a luz se apaga, né? Como diria a lei hermética, né? O que existe em cima existe embaixo. Então, o buraco negro lá no cosmos grandioso do tamanho de 10 milhões de sol, existe a correspondência dele dentro da nossa pele, da pele para dentro, do nosso universo interior. Total, total. Pô, Renato, que interessante você trazer essa ideia, assim, para mim é mostrar que, assim, a intuição não é algo, vamos dizer, gostosinho, né? Às vezes a gente acha que é algo mais gostosinho, a intuição, venha. Não, você Hum. tem que entrar naqueles lugares que você não quer ver, né? É, eu diria que a intuição é gostosinha, mas para que ela apareça, para que você permita a livre circulação dela, o trabalho, né, de manutenção do seu espírito, das suas emoções, é isso aí, não é gostosinho. É tipo assim, né, cara? Imagina assim, você mora numa rua, de repente teve uma nevasca, tá cheia de neve, e a intuição tá lá na esquina, ela quer chegar, mas ela não. Mas você precisa pegar o caminhão e aí tirar a neve da frente, né? Abrir o caminho, ou tacar sol, né, pra derreter aquela neve, pra intuição vir até você. Chegar até sua casa. Acho que eu enxergo assim, essa analogia. Interessante. Ô, Renato, você trouxe um assunto já interessante dentro dessa narrativa. Você teve, vamos dizer, de alguma forma, um mestre que te Sim, ajudou, que, vamos dizer, ele entre muitas aspas, ou não também, passou por um processo espiritual, que é por isso que chamamos de mestre, né? Teve uma ascensão de entender um pouco mais a isso. mente, o cosmos, e você pegou um pouco essas dicas para, vai, sair, pular um pouco mais rápido, subir os degraus mais rápido. Como que foi essa Perfeito. experiência? Cara, eu considero hoje, né? Hoje eu enxergo o universo como o meu mestre. Então, assim, eu tô aqui no meu escritório, tenho um quadro que tá falando comigo, tem um incenso que tá aceso que tá falando comigo, a câmera, né? Você, tá, o universo está consciente, senciente falando comigo. Até mesmo as coisas inanimadas estão trazendo uma mensagem para você. Agora, né? Essa persona do mestre que se faz o ser humano é muito importante, cara. E ver, eu não diria que ele acelera, mas ele vem trazer aquilo que você precisa. Que nem eu falei pra você, né? Eu saí daquela experiência do Burning Man com essa decisão firme no meu coração de que eu precisava de alguém pra me contar alguma coisa, né? Eu precisava de direções, diretrizes que eu não tinha. E o universo me Inconsciente, né? trouxe. Inconsciente, e o universo me trouxe, né? O Roberto. E eu diria assim que mestres espirituais eu tenho dois, o Roberto e o Pedro. O Roberto que me ensinou essa técnica, né, de conversar com o universo interior, a respiração holotrópica, é uma pessoa que eu faço atendimentos com ele até hoje. Né? Agora que eu tava. A hora que que engravidamos aqui em casa, eu liguei para ele e falei, Robertão, tô grávido, né? Preciso fazer uma reforma aqui de novo no meu universo interior. Quero continuar me atendendo com você. E é isso, né? Uma pessoa que te acompanha, uma pessoa que sabe o seu histórico, uma pessoa que tem compaixão com você, uma pessoa que vai te tratar com amor, sem julgar, né? E outra pessoa foi o Pedro. O Pedro foi o meu outro mestre, que o Roberto que me apresentou. Que essa primeira respiração holotrópica que eu fiz foi no espaço do Pedro, lá em São Paulo. É um espaço de yoga e ayurveda. E o Pedro que me ensinou a massagem ayurvédica, e o Pedro que foi o responsável por me ajudar a mergulhar nesse mundo do ayurveda, né, da ciência indiana da longa vida. Então são pessoas assim que estão no meu coração até hoje. O Pedro, inclusive, ele é padrinho do nosso casamento, meu e da Nádia, da minha esposa. E são assim que, cara, é muito gostoso de você ter alguém com quem você pode contar as coisas mais absurdas que estão acontecendo dentro de você. Sem a pessoa te chamar de doido, sem a pessoa te julgar, falar que deixa disso. São pouquíssimas as pessoas na vida, eu acho, que tem a clareza e paz de espírito de poder observar aquilo com transparência, que nem um cristal mesmo, e trazer a pérola que você busca. Né? É isso. É interessante, né? Porque se a gente for caminhar assim para a história, né? Até a própria religião ela veio com essa ideia desses mestres, né? De Jesus, de Buda, de Maomé.
Perfeito. de Zoroastro, então assim, de alguma forma, assim, não que a gente precise ser dependente desses mestres, né, mas que de alguma forma tem importância, né, porque existem seres que de alguma forma conseguiram evoluir, falando de consciência, e podem ajudar nós seres humanos a caminhar numa crescente, né, numa espiral, né. Com certeza. Eu assino embaixo. Legal. Ô Renato, e nessa jornada, tudo que você trouxe aqui, o que te, até hoje, assim, né, o que te move mais profundamente nessa sua jornada? O que faz você saber, assim, que o Renato tá no caminho? Pô, eu sinto, sim, até falando da intuição, né, aquele quentinho ou não de que você tá no caminho. Cara, é uma pergunta que foi se ajustando ao longo dos anos, né? Tá? A resposta mais recente para essa pergunta é a união do espírito e da matéria. E nada como um filho no mundo para te trazer essa. Eu digo que a minha filhota ela me aterrou aqui no planeta de um jeito que eu nunca me senti tão aterrado assim. E aterrado forte, né? Porque antes eu não gostava de estar aqui no planeta de certa forma. Eu vivi muito a matéria, depois vivi muito o espírito, quase flutuei, daí agora minha filha, minha esposa me aterraram aqui no chão, no planeta, de um jeito que eu consegui sentir. E foi um rito, assim, e quando a gente passou pelo parto da nossa filhota, eu e minha esposa, 6 semanas atrás, foi o parto normal, na lua crescente, e foi uma madrugada inteira. E lá, acompanhando a minha esposa no trabalho de parto, eu ressignifiquei completamente o meu papel de homem aqui na Terra. Foi um ritual de expansão da consciência, tão intenso quanto é o Haskell, quanto é o LSD, mas sem substância nenhuma. E foi muito bonito, que foi um ritual que conectou a gente assim de uma forma muito bonita, do relacionamento, de tudo. E lá eu entendi meu papel de homem aqui, de ser, de Renato, de unir o espírito e a matéria. Cara, legal. Eu tô o tempo todo aqui conectado com o meu espírito, mas eu tô de olho na matéria. Eu tô de olho na matéria, mas eu vejo por trás da matéria. Eu vejo o espírito que aquela matéria me mostra, né? Então fica atento, cara, com o seu servir no mundo, com o seu trabalho, com o seu financeiro, com a sua casa, com a sua organização, né, com o seu asseio, com as suas emoções. Então, respondendo a sua pergunta, né, o que faz o Renato estar aqui assim, bem feliz, conectado, é observar essa integração de todas essas coisas que dizem respeito à matéria, ao espírito no aqui e agora. Você já traz uma ideia interessante que, assim, né, o espiritual, quando você fala assim, o espírito e matéria, pelo que eu entendo aqui, me parece, é que, na verdade, ele não é uma coisa espírito e matéria, ele é uma coisa só, né? Não Isso existe aí. essa separação, né? Claro Não que a gente vive num existe. mundo dual, de bem e de mal, de certo e errado, mas quando você integra isso de não Isso. ver por essa lupa, né? Exatamente, irmão. É essa integração que eu tô vivendo, assim, de estar envelopado, sabe? Não mais fragmentado, mas tá de envelopado, bem assim, envelopadinho, assim, tipo, tô aqui, espírito e matéria, tô vendo, tô vivendo, tô sentindo, e vambora. É isso que eu quero viver, essa é a minha missão. Aceitar que essa é a minha missão, sabe? Estar Renato aqui, não ficar achando que eu tenho que faturar milhões, que eu tenho que fazer igual o outro, que eu tenho que não sei o quê. Então, falar sim é sim, não é não. Agradecer todo dia pelo que eu posso viver, pelo que eu posso respirar, né? Não querer nenhuma outra vida senão a minha. Interessante. E essa, vamos dizer, essa reflexão que você traz, ela vem do momento que você teve sua filha ou não? Isso já veio antes? Porque assim, pelo que você trouxe assim, a filha traz assim esse total à terra, né? E traz a sensação de que você estava, vamos dizer, aqui desse lado, veio a terra e opa, vamos unir aqui as duas coisas. Isso. Foi isso, querido. Porque assim, você imagina, né? Contei essa história minha lá desde 2014. 2014 foi o meu auge do materialismo sem espírito. Lembra que eu falei que eu era quase ateu? Então, depois disso, foi uma mola, né? Que eu fui pro outro lado. Eu vivi o 8, depois eu vivi o 80. Aí, a filhota nascendo, ela fez assim, ó, tipo, pá, empacota, né? E como você falou, não foi do dia pra noite. Todo o processo foi culminando pra isso. Então, você imagina, cara, quando começou meu despertar espiritual de fato, lá em 2014, eu fui numa crescente, meditando, praticando yoga, me formei como instrutor de yoga, parei de comer carne, parei de tomar café. Fiquei 5 anos sem botar uma carne e um café pra dentro. Né? Não porque eu achava dos animais, não porque eu sou yoga, eu não posso comer carne, mas o corpo não aceitava.
Não queria mais. E aí, quando eu mudei de São Paulo, que eu sou paulista, cresci a vida inteira lá, mas quando eu mudei lá de São Paulo para o Rio Grande do Sul, de repente, eu comecei a ver uma carne passando, a minha boca salivava. Aí eu falei, opa, o corpo tá pedindo outra coisa agora. Então o corpo naturalmente foi se materializando de novo, entende? Então eu sinto que eu passei com o meu ser uma profunda desintoxicação, né, daquele materialismo, vamos dizer, um materialismo ascético, um materialismo sem vida, né, para poder me espiritualizar de novo, para poder me conectar de novo com a fonte divina. E aos poucos essa fonte divina foi falando, não, beleza, você já tem corpo agora, vamos trazer mais forma e substância agora, porque você vai ter muito desafio na matéria, que não é mais a matéria que vai te envolver, mas é o espírito. Você vai estar na matéria, mas em comunhão com o espírito. Então, na verdade, cara, assim, é muito louco, mas é a jornada que todo ser humano passa, né? E é o arquétipo do que é a vida do ser humano, que é a jornada do herói, que é a história de Jesus, de Maomé. Aquilo nada mais é do que a imagem e semelhança do que todos nós estamos vivendo aqui na Terra. O que é a história de Jesus? É o mestre de dois mundos. O cara foi lá, sublimou, viveu o espírito e depois, né, voltou para a Terra, ressuscitou, né, e virou o mestre de dois mundos. Então o Buda, né, que primeiro foi lá, não sei o que, era príncipe, depois conectou com o espírito e pá, virou mestre de dois mundos. Então eu sinto que a minha filha aqui na Terra, ela trouxe para mim essa mensagem, essa ancoragem do que é ser humano para mim, Renato, na minha singularidade, na minha existência. Você me traz assim vários pontos, né, que é a própria lei da polaridade, né? Se você for ver que cada vez ela tá te puxando para um dos polos, né? E quando você está muito num polo, vamos dizer, espiritual, num sentido mais de ar, a vida nos traz a terra, né? E assim por diante, né? Muitas vezes, perfeito, simbolicamente, tentando mostrar um pouco do equilíbrio ou tentando tirar um pouco esses véus da própria dualidade, né? Perfeito. E, ô Renato, entrando um pouco agora na questão que tem um pouco a ver, paralelamente, você fala um pouco da intuição e tudo mais, e a gente conversou antes de entrar aqui, você falou um pouco dessa vocação, né? Assim, você estava aqui traçando um paralelo dessa sua missão aqui, mas, assim, materialmente falando, tem uma coisa que é da escrita mesmo, né? Além da sua missão, vamos dizer, enquanto ser humano, né? Em cada ação do seu dia, existe aquela que é escrita, né? Como que é isso aí para você? Cara, eu só para dar um contexto, tá? Antes da gente falar da escrita, claro. Eu quero dar um contexto da minha vida profissional. Eu sou formado em engenharia mecatrônica. Logo depois eu fiz uma especialização em futurismo e tecnologias exponenciais lá no campus de pesquisa da NASA, quando era a Singularity University lá, que ela tinha essa missão de ensinar as tecnologias exponenciais. E aí, depois de formação, me formei como instrutor de yoga, me formei como massoterapeuta ayurveda, e desde sempre eu tenho a ideia de escrever um livro. Assim, inconscientemente foi quando eu ganhei o primeiro Harry Potter, da minha nona e da minha mãe. Lembro até hoje, a gente tava minha mãe era orelhão, né? Você chegava lá no colégio, você pegava o orelhão, ligava pra sua mãe, que hora você tá chegando? Ah, tô indo aí te pegar, a gente vai direto pra praia. Mas eu tô levando um presente pra você. Um presente? O que é? Ah, é um livro. E quando eu cheguei, minha mãe me presenteou o primeiro Harry Potter. Ela e minha nona, e a gente foi pra praia. E, cara, eu passei o final de semana, assim, devorei aquele livro. E foi um sentimento tão gostoso, Matheus, que foi uma intuição. Eu lembro até hoje. Eu era criança, pré-adolescente, e veio aquela intuição do tipo, cara, como é bom ler isso, né? Por que eu vou nessa merda que chamam de escola? Eu sou obrigado a ler esse monte de bosta, né? Que não tem sentido nenhum, feito sem alma, sem carinho. E de repente, aquele livro tinha alma, tinha carinho, né? Não sei se você já leu Harry Potter, quem tá ouvindo a gente, se já leu, se vai conectar com o que eu tô falando, mas o Harry Potter me tocou desse lado profundo, assim, sabe? Que delícia isso. Como é gostoso, né? Imaginar os personagens, imaginar os cenários. E tanto que eu não gosto dos filmes, né? Porque, cara, olha que interessante, Matheus. Olha que profundo isso. Se eu ler o Harry Potter e você ler o Harry Potter, o autor, a J.K. Rowling, ela conseguiu criar um universo inteiro diferente no meu mundo e no seu mundo, porque o Harry Potter que eu vou imaginar vai ser completamente diferente do Harry Potter que você vai imaginar, mesmo a autora dando a descrição. Claro.
Consegue entender isso? A brilhância disso? Então, quando tem 1 milhão de pessoas que leram Harry Potter, tem 1 milhão de Harry Potters diferentes que foi criado na imaginação de cada uma delas. Aí quando você cria o filme, você normatiza todo mundo para aquela visão do ator. Aí você acaba com a imaginação de todo mundo. Então, para mim, foi muito emblemático, assim, eu pré-adolescente ler aquele Harry Potter. Vamos dar o fast forward aí para quando eu era final de engenharia. E eu sempre gostei de escrever, depois disso, do meu universo interior. Então, quando eu fui lá para a Singularity University, na Califórnia, estudar futurismo, tecnologias exponenciais, imagina, eu tava lá e o que eu fazia no meu tempo livre era escrever no Evernote um livro que eu queria escrever, que era Encontre Seu Propósito. Como encontrar seu propósito? Eu tava muito naquela época, na pira do propósito, né? De entender qual que era o meu propósito, que eu não tinha me formado em engenharia, mas não me via engenheiro, né? Tava lá naquela loucura do Vale do Silício, aquilo outro, mas também não me via naquilo, né? Tipo, gostava muito, foi uma experiência transformadora, profunda, foi lindo, maravilhoso. A engenharia também, mas não me via naquilo, entende? E eu escrevia. E aí, vamos falar daquele sopro da intuição, né? Olha que bonito a gente conectando as histórias desde o começo. Lembra que eu falei do jantar na Ilha Bela que eu conheci o amigo do meu amigo que estava lá junto comigo no Burning Man e que eu conheci o Roberto, né? Quando a gente vai para a Ilha Bela em São Paulo, você pega uma balsa no meio do caminho. Aí você sai do carro, esparece. Aí minha esposa ela não gosta muito de sair do carro, ela ficou lá dentro do carro e eu saí do carro. A balsa ligou, tava atravessando lá para ir chegar na ilha. E eu saí, era de noite. Eu comecei a olhar as estrelas, eu vi lá a água, vi as árvores e de repente veio aquele quentinho no coração. A intuição falou comigo, eu enxerguei assim, eu vi. Eu vi um astronauta navegando pelo universo, flutuando e de repente o universo começou a conversar com ele de volta. As estrelas, as nebulosas, as supernovas começaram a conversar com ele contando o conto do universo. Foi uma coisa muito profunda, assim, me tocou muito. É aquela coisa que não é, tipo, não é uma pancada, né? É suave, é tipo. Você fica encantado com a vida quando você tem esses momentos, né? De eureka, de vislumbre, de conexão com a intuição. E eu fiquei com isso dentro do meu coração. E aí a vida foi indo, e sempre esse cosmonauta chamando. Até que teve um dia que eu falei, cara, eu preciso escrever isso. E assim, eu sempre na esperança de que alguém fosse escrever um livro assim, sabe? Contando essa história. Eu esperando, via tudo que era de coisa de astronauta, não sei o que, né? E não vinha o livro, não vinha. Eu falei, vou ter que escrever essa porra, cara. E eu comecei a escrever, né? Aí toda segunda-feira minha esposa tinha um curso de Ayurveda, ela ia lá no curso de Ayurveda, eu pegava aqui esse caderno aqui, né? Pegava a minha caneta tinteiro, presente da minha mãe, e sentava e escrevia. Então, cada dia, era 2 horas o curso dela, eu botava o mesmo incenso que eu tô agora sentindo, né? Botava um mantra e sentava e escrevia, né? E eu escrevi o livro inteiro, à mão. E aí, cara, foi muito mágico, assim, porque é como se fosse um download, cara. Eu sentava, me abria pra tela em branco, eu não fazia ideia do que eu ia escrever, eu só botava no coração aquela intuição, né, que eu recebi em primeiro lugar, e deixava aquilo descer. Era como se fosse uma psicografia, assim, só descia. Não tinha. Eu não formatei nenhum capítulo, não fiz plano de livro, não fiz não sei o que, não sabia que gênero que era, nada. Só fui deixando escrevendo. Isso foi em 2017, né? Lá pra 2019, 2020 eu terminei o manuscrito. E aí eu comecei o processo de digitar. E aí realmente que eu chamo da primeira edição. E até hoje, né, tô no processo, agora tô na edição final, finalmente, né, o livro tá estruturado, com os capítulos bonitinhos, já tem capa, é o Cosmonauta e o Universo que Existe Dentro de Você, o título. E é uma autobiografia disfarçada, né, e toda vez que eu sento para escrever, Matheus, é muito louco isso, porque eu falo isso em todas as minhas mentorias, os grupos que eu faço, os treinamentos que eu faço, que a escrita é uma parte desse conjunto, né, eu tenho escrita, eu sou empreendedor, eu dou treinamentos, mas tudo tem essa ótica de sair do medo e voltar para o amor. Dessa conexão com o coração. Porque a história da minha vida é o que eu gosto de ensinar, é o que eu gosto de falar. Para mim não faz sentido falar de nada senão isso, né?
em tudo que eu faço, né? Por exemplo, agora, essa semana fiz a entrevista com os noivos de um casamento que eu vou celebrar em outubro. Eu vou fazer a celebração de um casamento. Então, para mim, eu também essa história da colisão de mundos e de como um casal pode evoluir no amor. Mas a escrita todos os dias é o momento em que eu relaxo, é o momento onde eu tenho paz. Eu sempre falo nos meus treinamentos isso, tipo, ao invés de ficar buscando alguma coisa que te traz excitação, né? Que o mundo hoje é só excitação. Ah, olha esse vídeo no YouTube, olha isso, olha aquilo. Puta, ia ser muito legal se a gente fosse pra Tailândia, viver, ser um nômade digital, se a gente fosse pra Europa, não sei o que, né? E são coisas rasas, superficiais, que só trazem excitação. Mas na escrita é onde eu encontro paz. E se eu não escrevo no dia, cara, eu fico mal. Porque a escrita pra mim, cara, é muito louco isso, irmão. É muito visceral, cara. O dia que eu não escrevo, eu não faço nem cocô. É muito louco isso. É muito louco. É muito visceral, assim, tipo, é uma coisa de mim, assim, né? Tipo, de querer dar vazão, de querer fazer aquilo. E foi como eu entendi que era esse chamado, né? De entender que, poxa, se eu tô fazendo cocô é bom, né? Cocô faz bem. Tá? Quer dizer que tá fluindo, tá digerindo, tá processando, né? Me traz paz. Quando eu saio de uma sessão de escrita, eu ganho clareza do meu dia, eu ganho clareza das minhas emoções, da minha família, dos meus amigos, de tudo. Então, cara, é isso. Nasci pra isso. Vambora. E o Renato já trouxe uma reflexão aqui interessante, né? Você falou um pouco do medo aí, da alegria, né? Que a gente vive num mundo que o legal é aquelas coisas que são passageiras, podemos dizer assim, né? A gente ainda não, Sim. minha percepção pelo menos é que assim a felicidade, assim, a gente às vezes a gente não tem a real percepção do que é a felicidade, né? São coisas que elas vêm rápido, vão rápido, e o medo é algo que você tem que deixar ali no cantinho e não enfrentar, né? E se a gente for trazer Perfeito. muitas ideias, assim, tanto de Buda, que fala que o sofrimento existe, que ele está ali para fazer a gente evoluir, né? Tanto de outros, que nem vou saber aqui informar, mas assim, o medo, ele é algo que te faz mover para a consciência, né? Mover para a sua evolução. Ou seja, de alguma forma ele faz parte para te ajudar no seu caminho, né? E aí, se a gente for fazer um paralelo da alegria para a nossa geração, na verdade o medo seria a própria felicidade, né? Porque o Puta, medo é o que adorei. traz essa consciência, né? Perfeito. O medo é um mecanismo que ajuda a gente a observar melhor o amor, né? Observar o que o amor não é. E a partir E o Renato, dessa. né? E você falou assim, toda nessa trajetória do amor, né? O que é o amor para você? É a força que move o universo. É o motivo pelo qual o universo existe. Ponto. É isso. Não é um sentimento, é uma ação, é uma força. Uma força motriz que impulsiona a nossa vida para frente, para a evolução, para fazer e acontecer. E aí, o que a gente. Assim, o amor mesmo eu só consegui sentir em algumas poucas experiências espirituais que eu tive. O amor, né? A dissolução completa, a corrente que impera, que dá forma ao universo, que orquestra o universo. Agora, aqui nesse plano, no 3D, né? Ser humano, biológico, aqui nessa espaçonave biológica que eu chamo de Renato, os desdobramentos desse amor se dão pelas virtudes. O comprometimento, a ação, a paz, a disciplina, o cuidado, a determinação, a garra. Né? E quantas outras mais virtudes que a gente puder sentir. A responsabilidade, a compaixão, o perdão, a fé, a prosperidade, a abundância. Essas são as formas que o amor se desdobra aqui no 3D. Pelas virtudes. As virtudes seria meio que um manualzinho para você chegar perto desse amor? Tipo isso. E o manualzinho para você não chegar ao amor é o oposto, né? O vício, que é o desdobramento do medo, que são os 7 pecados capitais. A gula, a inveja, a avareza, a ira. Que mais? Gula, inveja, avareza, ira. E mais 3 aí. Mas de alguma forma o que traz o ser humano para ficar no seu mundinho, né? Ficar no seu. Isso, perfeito. Perfeito. E é interessante, então podemos refletir aqui, Renato, que o amor, sei lá, eu andar é uma forma de amor, então, porque se é uma força motriz que
rege todo o universo com ação. Então, de eu estar aqui, ó, falando, saindo as palavras da minha boca, de eu estar levantando, esse é o amor se expressando através de mim, seria isso? Seria como se fosse Deus? Cara, eu sinto que sim, mas tem uma vírgula aí, né? Lembra que eu falei mais cedo? De observar a matéria, agir na matéria, mas observar o que existe além da matéria, né? Então, por exemplo, eu falo assim, pô, Matheus, você é foda, cara, você é muito foda, obrigado por essa oportunidade, né? Percebe, existe um movimento da energia no amor, mas eu falo, pô, cara, você é foda, você é foda, que saco, por que você fez isso? Eu tô aqui sexta-feira, 3 horas da tarde, que foda, não queria estar aqui, sabe, entende? Aí eu tô movimentando do outro lado, não tô movimentando pelo amor, tô movimentando pelo medo. Então é claro que é um movimento, mas esse movimento com esse olhar para dentro consciente, ancorado no centro, né, no coração. Entendi. E qual que seria essa diferença que, na sua percepção, de Deus? Ou melhor, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? Tá. Eu chamo Deus de consciência cósmica, né? Deus, consciência cósmica. Para mim eu sempre busco refúgio no Bhagavad Gita, que lá foi o jeito que eu consegui encontrar melhor, né, a definição do que Deus, a consciência cósmica é para mim. É aquele que é mais sutil do que aquele que é mais leve do que o mais sutil dos átomos e aquele que pertence a tudo, mas nada o pertence. Então Deus está contido em tudo, mas tudo não o contém, entende? E como você diferencia que isso pro transborda. amor? Porque quando você trouxe o amor, para mim me veio uma percepção, pelo menos minha, tá? Claro, De Deus, claro. né? Que legal ter essa conversa. Essa força motriz, né? Então, como que diferencia esses dois aí? Claro que assim, a gente tá falando aqui da matéria, da dualidade, né? A gente claro, vive claro, claro. Claro. Cara, quando eu rompi com a ideia de Deus que a Igreja Católica me impôs, que faz esse discernimento de que Deus é bonzinho, né? Eu rompi com essa ideia de que Deus é só amor, né? Porque Deus é o todo. E tem até é muito louco isso, né? Tem um Jesus aqui, não sei se dá pra ver, peraí. Tem aqui, ó, a foto de Jesus. Tô vendo. Né? É um Jesus meditando. Ele não tá na cruz, ele não tá sofrendo, ele tá meditando no topo das montanhas. É de um artista fantástico, posso até deixar no link pro pessoal se quiser depois, que eu não lembro o nome do artista, mas eu acho demais essa foto, tá? Então vamos filosofar a partir dela. Lembra que eu falei, né, que eu era quase ateu, 2014. E aí foi interessante, yoga. Só um parênteses, me desculpa aí te cortar. Por essa conversa e pelo que eu já acompanho de você, é até assim, contra-intuitivo imaginar que um dia você foi ateu, né, cara? Não é? É muito engraçado. É muito louco isso. E aí, indo pra frente, né, quando eu me formei como instrutor de yoga, eu comecei a praticar yoga. Né? Foi o yoga que me trouxe contato real com a minha espiritualidade, assim, de descer ela pro chão. Né? E tem o meu guru no yoga é o Yogananda. Aquele que escreveu a autobiografia de um yogi. Pra mim, o Bhagavad Gita dele é o melhor que existe, chama A Yoga do Bhagavad Gita. Né? Pra mim, todo Swami que se considera Swami tem uma versão em que ele explica o que é o Bhagavad Gita. Então é um saco. Você tem a estrofe do Bhagavad Gita e você tem 3 páginas do Swami explicando aquela. Eu acho um saco, porque não dá margem de o seu coração interpretar o que é aquilo, né? Então o que o Yogananda fez, ele escreveu a Yoga do Bhagavad Gita, que é só o Bhagavad Gita, nada mais. É só a melhor tradução do texto em sânscrito que pode existir. E tem um outro livro. Sem comentário, sem nada. Sem nada. Só o Bhagavad Gita, forma essencial, ponto. A pureza, para você interpretar. Não necessariamente é do Yogananda, é uma pessoa que conseguiu traduzir aquilo sem tentar trazer outros comentários. O que ele fez? Ele botou foco em trazer a melhor tradução possível do sânscrito. Que é isso que a pessoa tem que focar, porque tem muito Bhagavad Gita que é uma tradução porca, e aí dá-lhe comentário. Para justificar a tradução porca, né? Fecha parênteses. Outro livro muito legal do Yogananda chama A Yoga de Jesus, que conta aquela história maravilhosa, né? Do que Jesus foi fazer no deserto. Que a Bíblia nenhuma conta isso.
Então, a yoga de Jesus, ela conta que Jesus foi em busca dos yogis, ele foi lá no Oriente, ele foi se aprofundar, foi nas técnicas yogas. Não sei se ele praticou yoga, se ele praticou meditação, enfim, eu sei que ele foi se aprofundar no espírito quando ele foi pro deserto, né? E foi esse livro, irmão, que me conectou com Jesus. Então eu me conectei com Jesus pelo yoga. E a gente tá falando isso, né, porque eu falei que eu quebrei, né, a ideia de Deus bonzinho que a Igreja Católica prega, né? Tem um vídeo, acho que um dos primeiros comedistas de stand-up, um cara chamado George Carlin, ele fala assim, cara, a religião convenceu você que existe um cara invisível que mora no céu. Ele tem lá, na pedra, os 10 mandamentos que ele não quer que você faça de jeito nenhum, você vai se fuder na terra, não sei o quê. Mas ele te ama, tá? Ele te ama. Então, né, quando eu rompi com essa ideia de Deus, né, nisso, e no Bhagavad Gita tem escrito isso, que Deus não é só o bonzinho, mas é o malzinho também. Deus criou todo. Deus é bem e mal, né? E a gente tem que, quando eu abri esse espaço de enxergar que o mal também é Deus e que o mal está a serviço da minha evolução, né, para enxergar o bem, eu dissociei, né, a força do amor de Deus. Eu entendi que a força do amor é um veículo para alcançar Deus. E Deus contém o todo. É isso. E é interessante, né? Se a gente for ver assim, Deus, né? Se a gente for trazer essa palavra, não tá nem um pouco aí se isso é bom ou mal, né? Isso pouco importa. Se você vai quebrar seu dedo, isso vai doer. Se alguém vai te xingar, isso vai te machucar. Para ele, o que importa é que a gente continue A no nossa nosso caminho evolução. da evolução. Cara, porque, assim, eu percebi que eu era uma pessoa muito vitimista, assim, e ainda sou em muitos momentos. Por exemplo, né, hoje tava passando meu café, o lustre da cozinha caiu. Não, ficou preso só pelo fiozinho, porque era aquelas luminárias retas, assim, sabe? Que você prende um aramezinho e encaixa. Sei. Aí ela é um plástico que desencaixou do arame e ficou lá preso pelo fiozinho. Aí na hora veio aquele pensando, puta que pariu, que azar, hoje vai ser um dia assim, isso é mau presságio, né? Não sei o quê. Porque Deus não tá sendo bonzinho comigo, porque ele fez o lustre da minha cozinha cair. Entende a pira que a gente entra? Como é perigoso essa história do Deus bonzinho? Porque a gente não entende as dificuldades como formas de evolução. E a gente culpa o diabo, não, isso é coisa do diabo, não sei o que, posso não sei o que. E não é bem assim. Claro que o mal existe, o diabo existe, né? O mal existe, é bem real. Não vamos cair nessa história de que o mal não existe. O mal existe, é um caminho perigosíssimo, né? Mas é para tirar a culpa. Tirando a culpa, Sim. beleza. Você trouxe essa ideia, assim, né? Primeiro ponto, né, que assim, eu tô com muito essa ideia, assim, né, dentro do meu caminhar espiritual também, que, assim, se fosse para a gente botar um assunto bem e mal, o vitimismo é um mal da nossa sociedade, né? Porque a gente coloca tudo assim, até sem entrar em política, coloca-se sempre pro outro, a culpa é do outro, é isso, e ninguém tá afim de fazer por si próprio, né? E eu comecei a ver um paralelo com a espiritualidade com isso, que é quando você começa a assumir as responsabilidades da sua vida, né? Não é uma coisa super mística que você recebeu a voz de Jesus, não, é assumir a responsa de que caiu seu lustre e, vou arrumar, não tem o que fazer, não vai vir alguém, não vai vir uma força motriz que vai fazer isso se mover, né? Porque quem instalou o lustre fui eu, e na hora que eu instalei o lustre eu vi que tava o aramezinho frouxo, eu vi que tava frouxo, foi semana passada que a lâmpada queimou, eu troquei, eu vi que o aramezinho tava frouxo, e o frouxo não consertou. E você trouxe uma ideia interessante, Renato, que eu também, né? Ontem eu acordei meio mole, meio com febre e tal. Eu falei, puta Deus, caraca, meu. Porra, mas, eu não acredito que. Já tinha marcado uma vez, não vou acreditar. Aí você já começa a ficar vitimista, né? Eu acho que isso, aquilo. E muitas vezes só são. Não que é um desafio para. Mas assim, são desafios pequenos que a vida vai te dando para você poder enfrentar, né? Perfeito, irmão. É isso.
E é o desdobramento, né? O pensamento ele é em ramos, né? Então ele começa com o pensamento. E se você segue a linha desse pensamento, depois ele desdobra em 2, daí ele desdobra em 3, ele vai desdobrando. E é assim que a gente entra na bad trip. Que um pensamento negativo vai criando ramos, né? Até que você fala, não. Aí você tem que trazer a garra, a força, o tigre, a espada e cortar. Tem que ser decisivo, incisivo. Pá, né? Cortou, chega. Chega. Esse é o último pensamento negativo. Agora eu vou nutrir o outro lado. Vou regar o outro ramo. E até no Bhagavad Gita, se a gente for ver, né, basicamente, né, entre muitas aspas, mais uma vez, tu já leu também? Krishna, sim, pô, lá na Nova Acrópole a gente estuda bastante o livro, sim, assim. sim, tem uma palestra linda da Lucilena sobre isso também. Tio, eu acho fantástico. Assim, até eu li faz uns 5 anos, assim, eu quero ler de novo. Eu teve até uma pessoa que eu trouxe que vai vir num próximo episódio, que é um Hare Krishna, que ele me deu um livro dele, com os comentários dele sobre Que o Bhagavad legal. Gita. Eu tô vendo de repente se eu leio esse, deixa eu até pegar aqui. Ele fez um desse que é tipo como se fosse um Bhagavad Gita para iniciantes. Aham. E esse foi o que eu li a primeira vez, né? Eu não cheguei nem a dar uma olhada assim no. Não me preocupei assim no primeiro momento de ver Lê algum só as que estrofes. estava com a essência, né? Sim, Porque sim. quando a gente fala tradução é uma coisa muito simples, né? Traduzir, mas vai traduzir muitas vezes conforme convém para uma pessoa, né? Não Eu dizendo que ela é mal já ou boa. Sim, total, eu super te entendo. Eu já passei por 3 versões do Bhagavad Gita. Essa do Yogananda é implacável, cara. Nem se compara. É tipo, se essa é nota 10, as outras são nota 4, no máximo. Nossa, eu vou dar uma olhada. É gritante a diferença. Gritante. E a yoga do Bhagavad Gita é tão bom, conectou tanto comigo que é meu livro de cabeceira, né? Tem gente que tem a Bíblia na cabeceira. O meu é a yoga do Bhagavad Gita do Yogananda. É pros dias bons e pros dias ruins. Eu sempre abro lá e. Obrigado, era isso que eu precisava. E por que eu falei isso, né? Porque basicamente Krishna tá pedindo para Arjuna tomar uma ação, né? Tomar uma decisão. Total. E é isso muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes, assim, é igual você trouxe esses ramos, né? E para você cortar esse primeiro ramo aqui, você tem que tomar uma decisão ali de cortar o ramo, né? E Arjuna é um guerreiro e está na guerra. É. Né? Isso já diz muito. Diz muito. Arjuna é um guerreiro. Arjuna não é um cara que foi fugir do mundo, meditar nas montanhas. Arjuna é um guerreiro. Faz toda a diferença isso. Total. Renato, pô, cara, eu acho que a gente vai chegando mais pro fim aqui. Eu acho que a própria conversa, eu acho isso que eu acho fantástico do podcast, né? Você muitas vezes escreve coisas que você quer explorar, mas deixar a intuição, o universo dar uma guiada é gostoso, né? É lindo, é maravilhoso. Chegou um ponto na Sexta Filosofal no meu podcast que a única coisa que era igual era a primeira pergunta e a última. Que é o mais gostoso, né? Você abre e você, opa, pra onde a gente vai navegar hoje? Deixa eu ver. Mas é importante saber fechar, né? Total. Exato, senão vai amarrando demais, né? E é muito louco, né? Eu no começo, eu fazia, tinha todo um roteiro e tal, aí depois eu fui para um negócio meio solto demais, né? Aí eu acho que a vida vai ensinando, né? Super te entendo, irmão. Super te entendo. E, ô Renato, tem algumas perguntinhas aqui, assim, né? Que, claro, né? Não são tão simples. O que é liberdade para você? Estar consciente do que estou fazendo. E para que estou fazendo, né? Acho que e aí nesse sentido, vamos dizer assim, acho que quando a gente fala de liberdade, a primeira coisa que muita gente pode sentir hoje, justamente por ter muita gente no esquema de trabalho CLT, né, de 9 a 5, acho que é o que mais prerroga na sociedade hoje, é você escapar dos 9 a 5, né, você sair, principalmente para quem não gosta do que faz, né, porque para quem gosta do que faz é um tesão aquilo lá todo dia, vambora, beleza, ótimo, tranquilo.
Meu avô trabalhou na ESSO por 50 anos. No final da vida dele, ele falava da ESSO com lágrima nos olhos, que ele adorava aquilo. Era um ritual para ele, era um serviço mesmo, ele amava aquilo. Mas a gente sabe que a realidade de muita gente não é isso, né? Então, eu acho que eu alcancei essa liberdade como empreendedor. Alcancei. E não tive escolha porque a vida me empurrou, né? Eu nunca durei no emprego mais do que 8 meses e desde que eu abri meu CNPJ, já estou 10 anos com meu CNPJ, graças a Deus. E é que interessante, porque é uma liberdade, mas que eu tenho que estar muito atento, porque senão ela vira libertinagem. Quando eu não deixo de fazer o que precisa ser feito, quando eu não honro o meu ofício. Porque eu, como empreendedor, eu só dependo de mim. Então, cara, eu passei por vários períodos da minha vida em que eu escorreguei demais. Eu fui acomodado demais e passei perrengues financeiros, assim, né? De ser empreendedor, ter bons produtos, saber servir ao mundo, saber fazer dinheiro e ficar vagabundo, né? Não querer saber de nada. Então, é uma profunda liberdade você observar a sua vagabundagem também e falar, não, aqui você não entra, sabe? É uma liberdade que eu não conhecia. Que no primeiro momento você pode julgar até ela como dura demais. Mas é uma dureza que, nossa, é muito mais macia do que uma vagabundagem que pode parecer, né, leve, mas não é. Então, acho E que muito mais real, né? Total. Então, acho que é isso. Liberdade é estar consciente do que eu estou fazendo. E já traz para a próxima, que é o que é a realidade para você? O que é o real? Puta que pariu. O que é o real? Só para você saber o contexto aqui, né? Claro. Ultimamente eu tenho feito assim, algumas perguntinhas chave que você pode ser bem sintético assim, respondendo a essas perguntas. Que é interessante ver essas percepções que são coisas que para mim são energias motrizes que regem a nossa sociedade, né? O real é o que existe, não é a ilusão. E aí tem várias camadas da Matrix do que é o real, né? Se você a descamação última desse o que é real é o amor. Que nem esse universo existe de fato, ele é transiente, se você entrar na definição budista do que é realidade, né? Quando você realmente medita para chegar no ponto. Mas é o que eu falei, né? São camadas da Matrix e camadas da cebola. Então, para você chegar nessa camada mais profunda de entendimento do que é real, que é o amor transcendental, aí depois vem as outras camadinhas, vem o corpo físico, vem a mente, vem as emoções, né? Tem gente que não considera as suas próprias emoções como sendo reais, né? E aí se tranca num porão. Tem gente que não considera a sua intuição como sendo algo real, se tranca no porão do mesmo jeito. Mas existem camadas da mente de intelecto que são muito artificiais e que a gente às vezes só está seguindo elas. Então eu acho que a primeira realidade é você saber sair da ilusão da mente. Né, voltar para o espaço físico, para o cheiro, para sensações, né, para toque, sensação aqui e agora. Então, eu posso te responder de duas formas. A primeira que é nesse espaço super transcendente, que é o amor, né, transcendental, e aqui na matéria esse pulso do coração, tá aqui agora. Isso é o real, o presente. Esse pulsar do coração. Legal. A gente, sim, muito da nossa conversa, ela se baseou muito nessa missão, né, nessa vocação, nesse propósito, que é a palavra do momento. Qual que seria o propósito da nossa humanidade? Existe algum propósito? Sim, evoluir no amor. Só esse. Esse universo só existe para isso, para a gente aprender a lapidar o nosso espírito no amor. Ponto. Sem isso, $1 milhão não conta, 100 milhões de dólares não conta, nada mais importa. O que é a vida? A vida é a escola, para aprender esse amor. E por fim, sendo sintético, qual que é a sua verdade? Amar. No verbo, né? Na ação. Não no quentinho bonitinho, mas na ação.
Pô, Renato, cara, queria muito agradecer você. Como eu disse, assim, me acordei ontem meio mal, assim, não sei o quê, e agora no fim eu tô me sentindo muito inspirado, assim, com muita energia, assim, você me trouxe muita reflexão, muita inspiração aí para mim e para o podcast como um todo. Então, queria agradecer de coração aí por você ter topado vir bater um papo. Acho que você tem uma história muito legal e pô, trazer essa história, eu acho que para as pessoas é importante, né? Num mundo que falta inspiração, né? A gente está muito na matéria, igual você falou do 1 milhão, as pessoas estão muito focadas no investimento, no milhão, e muitas vezes no básico mesmo, que é o que a grande parte está, e às vezes não tem um espaço para inspirar, né? E eu acredito que o YouTube, né, essas ferramentas, de alguma forma traz esse espaço para a gente poder inspirar as pessoas, trazer um pouco de reflexão, questionar um pouquinho, sair do quentinho. Beleza. Total, irmão. Assina embaixo. Pô, eu que agradeço. É totalmente recíproco, tô cheio de energia também. E é isso, né? Quando a gente faz o nosso ofício, a gente ganha energia, né? Às vezes a gente pensa que não, né? Mas, cara, às vezes também eu tô um pouco mal. Cara, eu vou passear com meu cachorro, sento pra escrever, trabalho, pratico meu yoga, fico com a minha família. A gente sabe o que energiza a gente, né? E parte de ser humano é entender essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição para subir a nossa frequência, a nossa vibração. Lembra até hoje, eu ia dar uma palestra, era sexta-feira, eu tava mal, de cama, febre, dor de garganta, a palestra era no sábado. Ai, amorzinho, fudeu, não sei o que, eu não vou conseguir, não sei o que lá. Você vai ver, a hora que você pisar naquele avião, essa sua doença vai embora. Cara, não deu outra. Saí de casa, espareci, fui fazer o que eu amo, cara, a doença foi embora. O ofício é muito importante, é saudável. Ter o propósito em mente, né? Saber pelo qual você vive afasta qualquer doença, né? Tanto material como. Cara, e isso é uma bênção, né? Mostra que você tá no caminho certo, né? Se você está se regenerando com aquilo que você escolheu fazer, puta, quem faz isso hoje em dia, irmão? Total. As pessoas estão ao contrário, elas estão se degenerando, estão se destruindo, fazendo o que tem que fazer, não o que elas escolheram fazer, o que tem que. É isso. E, Renato, só para terminar, assim, você trouxe o livro do Yogananda, pode ser ele. Eu sempre peço alguma forma de arte, seja um livro, seja um filme, seja uma peça que você viu, o que for, para indicar aí pro pessoal. O que você indica aí? Com certeza o livro não vai contar, tá? Já tá como indicação, já, mas já é meu veio livro de de cabeceira. bônus. Já é meu livro de cabeceira, a yoga do Bhagavad Gita. Cara, tem um seriado que eu sou apaixonado, que é o Avatar no Netflix, o live action que fizeram. Pra mim, ele tem no seriado tudo que toca o meu coração. É extremamente bem produzido, cinematográfico, traz uma virtude todo episódio, né? Tem boa atuação, é bem feito, tem uma história emocionante, tem uma linha coesa de começo, meio e fim, os episódios se conectam. Então, Avatar live action. Eu adoro esse seriado. Muito bom. Pô, bom saber. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Pô, pessoal, quem curtiu, curta, compartilhe. Se ressoou essa mensagem com vocês, passa essa mensagem adiante. Eu acho que inspiração, questionamento sempre são importantes num mundo de muita sombra hoje em dia. Eu acho que é importante trazer um pouco de luz, trazer um pouco de questionamento para a gente poder ser humanos melhores. Então, o Religare Podcast fica por aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tamo junto. Valeu, gente. Se precisar, é só seguir lá no Instagram, @oRenatoStephanie, e no YouTube também, @oRenatoStephanie. Se você for no Instagram ou no YouTube, faça questão de clicar no link, tá? Eu sou um pouco das antigas, eu escrevo num blog ainda, tem a minha newsletter, então clica lá, se inscreve lá, eu mando um e-mail por semana, a cada 10 dias, com pequenos drops filosóficos como esse que a gente está falando aqui, nada mais nem nada menos, beleza? É um prazer conectar e eu respondo a todo mundo que entra em contato. Posso demorar, mas respondo. Foi uma alegria, irmão. Obrigado de coração. Que jeito delicioso de terminar a semana. Sucesso na jornada e toca nessa regeneração aí. Se tem um caminho firme. Se te trouxe paz e energia, manda ver.